São Paulo. Você é motorista de Uber. Hoje é o seu primeiro dia na rua. O aplicativo aberto no celular parece prometer uma vida de liberdade, a chance de escolher quando ligar ou desligar o carro, o poder de ser o seu próprio chefe. A sensação inicial é quase de vitória, como se todo o esforço de financiar ou alugar esse veículo fosse compensado pela ideia de que agora o volante está sob seu controle. Só que basta rodar algumas horas para perceber que a ilusão não dura muito. O primeiro passageiro cancela quando você já está chegando no local de embarque, e o aplicativo, frio e impessoal, não te dá sequer um centavo pelo tempo e pela gasolina desperdiçada. Na sequência, outra corrida aparece e você aceita, mas o valor que pingou na tela mal paga o combustível queimado nos quilômetros rodados. A cada toque você descobre que não há escolha nenhuma. É seguir o preço imposto pela plataforma, obedecer a rota traçada pelo GPS e se adaptar às regras invisíveis do algoritmo que decide quem vai ganhar corrida e quem vai passar meia hora parado sem chamada. O carro, que deveria ser um passaporte para a independência, se transforma numa prisão de 4 rodas, com você dentro, esperando ordens. A cada quilômetro, o combustível desce rápido no marcador, lembrando que metade do que entra já sai direto no posto. E se o carro não é seu, a conta fica ainda mais pesada. Aluguel semanal, seguro, revisão obrigatória, tudo saindo do pouco que sobra. Você ainda tenta se enganar achando que é só o começo, que em alguns dias o dinheiro aparece, mas logo percebe que essa matemática nunca fecha. Enquanto espera em uma esquina deserta por uma chamada que não vem, o coração acelera com a dúvida se não está virando alvo fácil. E mesmo quando a corrida aparece, o medo não passa, porque não há como escolher quem entra no banco de trás. Passageiros impacientes mandam mensagens mandando acelerar. Outros exigem atalhos por ruas escuras e perigosas, como se a sua vida fosse apenas um detalhe diante da pressa deles. Você se esforça para manter a calma, mas a sensação é de que a qualquer momento algo pode dar errado. E no fim da corrida, se o cliente estiver de mau humor, uma nota baixa pode acabar com a sua chance de trabalhar. Esse é só o início de uma rotina que promete liberdade, mas entrega cansaço, pressão e risco. O volante, que parecia sua arma de independência, rapidamente mostra que é apenas a coleira que o aplicativo segura com firmeza. Você está no carro desde cedo e o dia parece não ter fim. As horas no trânsito se acumulam como se o tempo tivesse parado, mas o seu corpo não. As costas doem, os joelhos reclamam. A coluna fica rígida depois de tanto tempo sentado, e você sabe que ainda tem muitas corridas pela frente, se quiser bater a meta mínima do aplicativo. Quando cai a noite e os faróis se tornam a única luz na estrada, o sono começa a pesar nos olhos, mas não existe espaço para descanso. O aplicativo não para de apitar, lembrando que há sempre mais uma corrida esperando, mais alguns reais que você não pode deixar escapar. É nesse estado de exaustão que você recebe passageiros que muitas vezes tratam você como se fosse invisível, como se estivesse ali apenas para obedecer. Alguns sequer respondem ao seu cumprimento. Outros falam como se estivessem dando ordens. Acelera logo, vai por aqui, faz esse caminho. Frases que chegam carregadas de impaciência, ignorando que o trajeto que pedem pode ser mais perigoso ou mais demorado. Cada voz no banco de trás reforça a humilhação silenciosa de ser visto não como uma pessoa, mas como parte da máquina que os transporta. Ao mesmo tempo, sua mente nunca encontra paz, porque você nunca sabe quem está entrando no carro. Pode ser um estudante sonolento voltando para casa ou alguém que esconde a intenção de te assaltar. Essa incerteza constante consome sua tranquilidade, faz o coração acelerar a cada porta que se abre. E mesmo quando nada acontece, a tensão permanece, como uma sombra grudada no banco de trás. O aplicativo, por sua vez, não dá trégua. Para conseguir bônus e promoções que fazem diferença no fim do mês, você precisa se submeter a jornadas de 12 ou 14 horas seguidas, quase sem pausas. É uma armadilha que cria dependência. Quanto mais você dirige, mais parece precisar dirigir, sempre correndo atrás de um número que nunca se alcança de verdade. E no meio disso tudo, ainda existe o fantasma da avaliação. A cada corrida, o passageiro tem o poder de apertar uma estrela a menos e colocar em risco sua permanência na plataforma. Uma nota ruim, muitas vezes dada por capricho ou mau humor, pode ser suficiente para te banir e arrancar de você a única fonte de renda que sustenta o carro, as contas e a própria sobrevivência. Esse peso constante não aparece no volante nem no painel.
mas se acumula na sua mente até que dirigir deixa de ser apenas cansativo e se torna sufocante. Você está no volante e sabe que cada corrida pode ser a última. As notícias que circulam entre os motoristas e nas páginas de jornal são o retrato cru da realidade. Rodrigo José da Silva, 35 anos, saiu para trabalhar em Belo Horizonte acreditando que voltaria para casa no fim da madrugada. Um passageiro pediu uma corrida comum, mas a intenção era roubar o carro. Rodrigo nunca mais voltou. Foi assassinado em serviço. Em São Paulo, Patrícia Oliveira, 33 anos, aceitou uma chamada que parecia normal. Quando chegou ao local, percebeu que era uma emboscada. Homens armados a renderam, levaram tudo e a deixaram gravemente ferida. No Rio de Janeiro, Wellington Lopes aceitou uma corrida na Zona Norte e desapareceu. Dias depois, o carro foi encontrado queimado e a família nunca mais teve respostas. Não são histórias distantes, são alertas repetidos que cada motorista carrega consigo sempre que a notificação do aplicativo toca. A ameaça não é apenas o assalto, mas também a humilhação que corrói por dentro. Em Curitiba, um motorista foi agredido fisicamente por se recusar a deixar passageiros fumarem dentro do carro. Ele tentou proteger seu veículo, que era seu instrumento de trabalho, mas foi tratado como se fosse descartável. São casos que não cabem em estatísticas frias, porque cada nome representa uma vida interrompida, uma família destruída, um sonho cortado. E cada motorista que escuta essas histórias se pergunta quando será a sua vez. O risco não é uma possibilidade distante, é um fantasma que acompanha todas as corridas, especialmente nas madrugadas em bairros afastados, quando o silêncio da rua só aumenta a sensação de estar exposto. Você olha pelo retrovisor e não vê apenas um passageiro, mas a dúvida se vai chegar vivo ao destino. As plataformas continuam funcionando como se nada tivesse acontecido, substituindo motoristas como peças de reposição em uma engrenagem que nunca para. Enquanto isso, quem dirige carrega no corpo a tensão, e na mente o peso de saber que Rodrigo, Patrícia e Wellington estavam exatamente onde você está agora, confiando no aplicativo e tentando garantir o sustento. É impossível ignorar que cada corrida pode se transformar em tragédia. Essa é a verdade nua e crua do que significa viver na pele de um motorista de Uber. Você continua dirigindo e percebe que o perigo não está apenas no risco de um assalto ou de uma agressão, mas no desgaste silencioso que vai corroendo sua vida dia após dia. Cada corrida que você completa parece colocar algum dinheiro no bolso, mas na prática o lucro escorre pelos dedos. A plataforma abocanha uma fatia que pode chegar a quase metade do valor. O combustível leva mais uma parte, e o que sobra precisa pagar IPVA, seguro, manutenção e troca de pneus. O carro que deveria ser o seu aliado se transforma num inimigo que consome cada centavo do pouco que você consegue acumular. A cada revisão, a cada barulho estranho vindo do motor, a cada pneu careca que precisa ser trocado, você sente que o trabalho nunca compensa. O que foi vendido como dinheiro rápido se transforma em jornadas intermináveis de 6, 8 ou até mais horas que mal conseguem cobrir a gasolina. E mesmo assim você insiste, porque parar significa não ter nada. Em meio a essa rotina, muitos motoristas acabam vivendo dentro do carro. Dormem no banco de trás para economizar o aluguel de um quarto, fazem refeições rápidas equilibrando marmitas em cima do volante, aproveitam minutos parados no acostamento para descansar os olhos. O carro deixa de ser ferramenta e vira casa, escritório, prisão e refúgio ao mesmo tempo. Esse desgaste invisível não se mede em quilômetros, mas em vidas consumidas pelo cansaço. Existe também a solidão. Você passa o dia cercado de pessoas, mas ninguém realmente te vê. Passageiros entram e saem sem olhar no seu rosto, sem perceber que existe alguém ali que também sente, também cansa, também sofre. Para eles, você é só o rosto refletido no retrovisor, alguém que cumpre a função de levá-los do ponto A ao ponto B. Essa indiferença pesa tanto quanto o corpo dolorido, porque reduz sua existência a um serviço automático. E o pior é nunca saber quanto vai ganhar no fim do mês. Uma semana boa pode ser seguida de outra desastrosa, basta a gasolina aumentar ou a demanda cair. O futuro é sempre incerto, e essa incerteza constante corrói sua paz, impede que você faça planos, que tenha segurança ou que sonhe em sair dessa roda viva. No silêncio entre uma corrida e outra, quando o aplicativo não toca, você se vê preso na própria solidão, cercado por vozes que não se lembram de você 2 minutos depois de sair do carro,
O rosto no retrovisor é tudo o que resta de uma identidade que se dissolve a cada corrida mal paga. Você segue dirigindo, mas no fundo já sabe qual é o final dessa estrada. Esse trabalho dificilmente termina bem. O corpo vai se quebrando aos poucos, a coluna enrijecida de tantas horas sentado, o sono sempre atrasado, a mente desgastada pelo medo constante. Não existe férias, não existe descanso garantido, não existe aposentadoria. O tempo investido no volante não conta para nada além do desgaste físico e psicológico. Sem direitos trabalhistas, você é descartável. Uma peça que pode ser substituída a qualquer momento pelo próximo motorista disposto a aceitar as mesmas condições. Muitos chegam ao limite com dívidas acumuladas, porque o lucro que sobra não cobre o financiamento do carro, nem o aluguel, nem as contas que se acumulam em casa. A promessa de ser seu próprio patrão se revela uma prisão invisível. É o algoritmo que decide o valor de cada corrida, quem recebe chamadas e quem fica parado, quais áreas da cidade merecem ser atendidas e quais ficam desertas. Você não tem poder de negociação, não escolhe quando pode ou não recusar, porque cada recusa pesa contra você no sistema que nunca revela suas regras. E nesse jogo opaco, só quem perde é quem está no banco da frente. O motorista vive entre dois medos que nunca se dissipam. O primeiro é o de não ganhar o suficiente, de rodar 12, 14 horas, e ainda assim não ter o bastante para pagar o combustível, a manutenção e as contas básicas. O segundo é o de não voltar para casa vivo, porque cada corrida pode esconder alguém disposto a transformar um simples trajeto em uma tragédia. Essa dualidade corrói qualquer esperança de futuro. O glamour de dirigir quando quiser nunca existiu. Foi apenas uma ilusão vendida como liberdade. A realidade é humilhação, exploração e risco constante. Você não controla nada, não controla o aplicativo, não controla o passageiro, não controla o destino. O carro que parecia ser uma ferramenta de independência se transforma em gaiola, e você é mantido dentro dela pelo medo de perder o pouco que tem. No fim, sempre é a Uber quem ganha. E o motorista, por mais que se esforce, por mais que se desgaste, por mais que arrisque a própria vida, sempre perde.